Boa tarde a cada uma de vocês que estão presentes nesse momento. Quero aqui nominar individualmente e agradecer a presença da prefeita do município de Uruçanga, a Estela, que está aqui ao meu lado, ao prefeito Eduardo, do município de Morro da Fumaça, ao prefeito de Jaguaruna, Laerte, que está aqui presente também, ao vice-prefeito do Balneário Rincão, Carlito, ao secretário de Saúde do município de Sangão, que nesse ato representa o prefeito, Castilho, o Tiago, nosso está aqui, também o vereador do município de Sara, o Gelson Possamay, o coordenador da Defesa Civil do município de Morro da Fumaça, o Natan, e o nosso vice-presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Santa Catarina, FETAESC, o Luiz Sartor. Agradecer a presença de cada vereador, vereadora, lideranças que se deslocaram da nossa região sul para tratarmos desse tema que é muito importante, principalmente para os municípios que são pertencentes, podemos dizer assim, às margens do rio Uruçanga. Eu sei que é um assunto que já vem sido tratado há muitos e muitos anos, mas aqui eu quero registrar a iniciativa e o empenho do prefeito Eduardo e também do Luiz Sartor, quando me procuraram para que a gente pudesse instrumentalizar e formatar essa frente. Logo em seguida, fiz um convite ao deputado Zé Milton também para poder participar desta frente, porque ele tem conhecimento desta causa, dessa situação. O meu objetivo aqui é colaborar e contribuir, não gerar nenhuma expectativa que seja de imediato, mas o que a gente quer é poder debater com todos os atores que conhecem o tema, buscar informações que possam contribuir para que a gente possa, eventualmente, daqui por diante, fazermos alguns encaminhamentos de forma prática e objetiva, na perspectiva de que buscar os investimentos que são necessários, mas de uma forma que a gente possa iniciar esses trabalhos, talvez um desassoreamento pelos investimentos que estão orçados, é um montante de forma muito significativa, mas buscarmos algumas ideias, sugestões que, de forma paliativa, nós possamos contribuir de forma contínua também com a limpeza do rio Uruçanga e, consequentemente, com essa limpeza, a gente possa diminuir os efeitos quando há uma chuva torrencial que faz os alagamentos das margens do rio, afetando aí propriedades rurais, propriedades privadas também das pessoas que dependem da agricultura para a sua subsistência e a sua sobrevivência. Então, o nosso objetivo aqui, de forma muito clara, é poder colher efetivamente sugestões que possam contribuir nesse contexto e termos uma frente devidamente regularizada para que a gente também tenha representatividade política, como vocês que estão aqui, para buscarmos esse diálogo permanente, seja no governo do Estado, seja no governo federal, através da Defesa Civil, através do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que a gente tem uma relação próxima com o ministro Valdez, a fim de que ele possa também contribuir nessa questão que estamos aqui discutindo a partir de hoje. Então, por isso, segundo o que a gente elaborou, nós vamos apresentar um vídeo, é o Natan que ficou responsável do vídeo. Quem é que vai fazer? O vídeo já está pronto, só para ter um pouquinho de conhecimento, claro que todos vocês têm muito mais conhecimento do que eu, mas sobre a questão do rio Uruçanga. Então, um vídeo e depois a gente vai abrir a palavra aqui para cada um de vocês que estão aqui na mesa fazer as suas considerações, observações e também colhermos algumas sugestões. Essa reunião está sendo gravada, então todas as falas serão devidamente registradas e, eventualmente, depois a gente vai fazer um resumo dos encaminhamentos que nós devemos fazer desta reunião. Eu peço, então, que faça a apresentação do vídeo.
Então, eu fico feliz porque a presença dos prefeitos, dos representantes do município, são 10 municípios que abrangem as margens do Rio Uruçanga, que são devidamente, podemos dizer assim, prejudicados quando eventualmente surge esse tipo de enchentes, e isso demonstra o comprometimento de cada um nesta causa que é de todos. E nós que somos deputados do Sul temos esse dever, essa obrigação. E agora eu, na condição de coordenador da bancada do Sul, é importante também o envolvimento de todos os parlamentares nessa causa, porque essa causa é uma causa apartidária, é uma causa de interesse público, e o nosso objetivo aqui é poder fazer com que todos os colegas deputados, especialmente do Sul, possam atuar de forma conjunta e cada um na sua competência de relacionamento institucional possa contribuir para que a gente acelere essa questão que afeta milhares de pessoas. Então, eu quero convidar aqui a senhora gerente de outorga e controle dos recursos hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, a senhora Gisele de Souza, que está presente neste ato, representando aqui o secretário de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, secretário Cleito Fossá. Também convido o deputado colega Zé Milton para que tome assento aqui, do meu lado esquerdo, para que possa também contribuir com a sua experiência, com o seu conhecimento sobre esse tema tão importante que a gente vem discutindo nesse momento. Então, eu quero tomar a liberdade aqui de passar a palavra inicialmente ao prefeito Eduardo, logo após ao deputado Zé Milton, para ele se inteirar aqui. Então, o prefeito Eduardo, por favor, com a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço aqui o deputado Rodrigo Minotto, junto com o deputado Zé Milton, que compraram essa ideia de forma rápida, né, nos ajudarem a organizar essa estrutura, especialmente organizar essa discussão em prol do Rio Uruçanga. É claro que eu agradeço os dois, mas estendo meu cumprimento também a todos os amigos aqui dos municípios vizinhos, municípios aqui da região da ANREC, região da Murel. Aqui nós temos prefeitos, representantes de prefeitos, temos aqui vice-prefeitos, enfim, todo mundo sabendo da importância dessa discussão em prol do Rio Uruçanga. Agradeço também o Luiz, né, representando a FETAESC, Natan representando todos os representantes aqui de Defesa Civil, Silvia representando aí todas as pessoas do meio ambiente, junto com a representante do Estado. Agradeço também os empresários que estão aqui, o pessoal da extração de areia, o pessoal da agricultura, enfim, todo mundo aí que, de uma forma ou de outra, depende e vivencia o Rio Uruçanga. Então, obrigado por estarem aqui nessa tarde. A minha discussão, a minha conversa com os deputados é o seguinte: fazem 10 anos que eu participo dessas questões envolvendo o Rio Uruçanga. Foram algumas idas e vindas aqui a Florianópolis para tratar do Rio Uruçanga. Infelizmente, a gente sempre lembra do rio quando chove, que é o momento que ele alaga e bota todo e causa o pânico nas nossas cidades, né? E aí, quando alagou, e vamos discutir, vamos buscar a limpeza, o desassoreamento do rio, e a gente acaba não tendo efetividade, porque depois a água baixa, a gente esquece o problema, e aí cada um vai cuidar das suas funções e a gente não consegue, de fato, manter as conversas a respeito do rio e, especialmente, do que realmente precisa ser feito. E é claro que nessas idas e vindas, eu preciso destacar também aqui o apoio do deputado Zé Milton, que também intermediou junto ao governo do Estado, em 2024, eu acredito, o valor para a limpeza. Esse valor é um valor para ser utilizado de forma pontual, vai ser feito um paliativo, né, na limpeza do rio, não vai resolver o problema. Nós sabemos que o problema do rio vai muito além da questão da limpeza, nós precisamos, de fato, brigar e estruturar uma equipe para tratar do desassoreamento do rio. E aí eu falo que tratar isso de forma isolada em cada município não vai ter resultado. Eu não posso simplesmente cuidar das margens ali no município de Morro da Fumaça e esquecer o município do Sangão, esquecer o município da Içara, esquecer o município de Jaguaruna e o município do Rincão. A gente precisa trabalhar de forma conjunta, organizar isso, para que a gente possa ter mais efetividade nas ações que a gente vai tomar com relação ao rio. E eu, particularmente, além de estava desacreditado e também um pouco irritado com relação a isso. Mas agradeço mais uma vez aqui o apoio dos nossos deputados. O governo do Estado se mostrou bem solícito também com relação a essa situação. Teve algumas pessoas do governo também que nos procuraram, também estão dispostos a nos ajudarem. O que a gente precisa fazer agora é organizar os municípios para que, de forma sincronizada, a gente consiga buscar esses resultados.
Primeiramente, eu tenho como sugestão, fica aqui para a mesa, para os prefeitos e representantes, num primeiro momento, quem sabe, montar um consórcio em prol do Rio do Sanga, e, através desse consórcio, a gente envolva realmente os municípios, a gente possa ratear, quem sabe, a despesa de uma máquina, quem sabe, através da parceria com os deputados, a gente coloque nesse consórcio uma máquina anfíbia e ela possa trabalhar aí o ano inteiro em prol da limpeza do rio. Ela começa lá na Foz, lá que faz a divisa, o limite dos municípios de Rincão e Jaguaruna, depois ela vem limpando até o município de Uruçanga, prefeita Estela. E essa máquina pode ficar trabalhando na limpeza do rio durante todo o ano. A gente sabe que o rio tem muitos rejeitos, tem muito galho e, enfim, sujeiras. Eu acredito que isso seria uma medida paliativa, mas com certeza uma medida que já geraria impacto para nós, o deputado Zé Milton. E depois, consequentemente, a gente trabalhar no projeto de desassoreamento do rio. Esse projeto já foi feito lá atrás, lá em 2010, 2012, salvo engano. É um projeto que hoje financeiramente é inviável, não vamos aqui se iludir com ele, achando que nós vamos ter 200, 300 milhões para fazer o desassoreamento do Rio do Sanga. Isso eu acho muito difícil acontecer, especialmente pela experiência que a gente tem no meio, mas eu acredito que a gente pode fazer um projeto de desassoreamento diferente, em parceria com o meio ambiente, em parceria com os nossos deputados, com o governo estadual e até mesmo com o governo federal. Daqui a pouco, facilitando algumas leis aqui no Estado, deputado, daqui a pouco conseguindo um caminho via governo federal, e aí, de fato, a gente com um projeto que seja de fato, possível de execução, a gente consiga avançar também na questão do desassoreamento. É algo que eu deixo claro, é uma discussão que já vem de muito tempo, mas a gente precisa agora se organizar para tratar do Rio do Sanga. Senão a gente vai ficar sempre na mesma conversa, vai chover, vai dar problema para os agricultores, vai dar problema para o pessoal que extrai areia, vai dar problema para o pessoal da cerâmica de Morro da Fumaça. Eu, particularmente, cada vez que tem previsão de chuva, o coração começa a bater mais forte, porque eu tenho áreas urbanas que ficam alagadas por causa do Rio do Sanga. As empresas param, o pessoal das cerâmicas não consegue trabalhar, o pessoal da areia não consegue extrair, o pessoal do arroz é afetado. Então, é um transtorno geral. Então, a gente precisa agora, de forma organizada, de forma tranquila, mas com o apoio dos nossos deputados, que eu sei que nós temos aqui, com o apoio do governo estadual, com o apoio do governo federal também, se tivermos alguma abertura. A gente precisa organizar isso e começar a caminhar de forma constante. Não é uma conversa agora para ser colocada, para morrer hoje, essa conversa precisa permanecer. Estou à disposição para visitar outros municípios, eu cito aqui o pessoal de São João, se eu não me engano, lá tem um trabalho exclusivo no Rio Mampituba, também está funcionando. Nós vamos visitar o pessoal de Forquilinha, entender o que fizeram lá no Rio Mãe Luzia. Cara, vamos buscar os modelos em outros municípios para que a gente possa, de fato, trazer também um modelo que seja viável para o Rio do Sanga e realmente um modelo que possa ser aplicado. Enfim, eu acho que era isso, de forma rápida, né? Agradeço mais uma vez a presença de todos. Espero sair daqui hoje com apoio e também com a união de todos para que a gente possa, de forma sincronizada, trabalhar para tirar esse projeto do papel e, de fato, começar a trabalhar pelo Rio do Sanga. Acho que era isso, deputado. Mais uma vez, muito obrigado. Estou à disposição. Obrigado, prefeito Eduardo. Eu convido também para fazer parte aqui da mesa o senhor Ibanez Zanetti, que é o nosso coordenador regional do IMA de Criciúma, que faz a sua presença aqui. É muito importante, Ibanez, sabendo do conhecimento do teu trabalho, da experiência que você já tem, principalmente com o Rio Sangão, lá no município de Forquilinha, onde o prefeito Neguinho tem feito um trabalho muito intenso na questão do desassoreamento do Rio Sangão, e assim como o prefeito Eduardo falou, na questão do Rio Mampituba, que é o rio lá na região de Passo de Torres, São João do Sul, Praia Grande, os municípios daquela região. Então, passo a palavra agora ao deputado Zé Milton para fazer as suas considerações. Gente, boa tarde a todos. Acho que cumprimentar aqui o deputado Rodrigo Minotto, autor do requerimento para que a gente crie esse grupo de trabalho, na verdade, essa frente parlamentar, e cumprimentar aqui o time de prefeitos. Olha, temos aqui um staff aqui, prefeito Laerte, prefeita Estela, prefeito Golo, nosso amigo Eduardo, também o Darouti, que aqui representa o município de Rincão, né? E o nosso vereador,
que representa aqui o município, me deu agora o branco aqui no Aditão, meu amigo, o Gelson Possamay, representa o município de Sara. A presença do Ibanez aqui é muito importante, né? Como presidente do IMA, também da Gisele, que aqui representa a Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que é por aqui. O Luiz Sartor, que está aqui representando a FETAESC, também fundamental. O município de Sangão, através do Tiago. Eu vejo aqui produtores, inclusive de arroz e de outras áreas também, moradores, né? Interessados nessa bacia do Rio Uruçanga, e é um grande desafio. A gente trata desse assunto há 20, 30 anos e não consegue encontrar um caminho, sabe? E periodicamente, quando tem enchente no sul de Santa Catarina, alguma parte dessa bacia hidrográfica é atingida. E ela está assoreada ao máximo. Eu conheço a saída do rio. Tem aqui algumas pessoas que moram lá na saída do rio, em Jaguaruna. Ele está na altura dessa mesa aqui, está na altura do solo. Tudo, não tem mais como andar. Foi feito um projeto, que eu acho que pode servir como referência, mas que o custo é muito alto, e a gente precisa se articular. Recentemente não, acho que é 1 ano e meio, né, Gelson? Que nós tivemos lá com os prefeitos também, no governo, foi liberado 2 milhões acho que 2,5 milhões de reais para fazer pelo menos uma limpeza no trecho inicial dele e um pedaço lá em Uruçanga. Mas a gente também encontrou dificuldade de licitações, o Tribunal de Contas interpretou de outra forma, o dinheiro está disponível e a gente precisa encontrar um caminho para fazer pelo menos uma limpeza dali, mas a médio prazo, deputado Rodrigo, essa frente é muito importante, né? Porque nós vamos criar um grupo de trabalho entre lideranças políticas, deputados, prefeitos e organizações não governamentais, mas também de trazer para cá, né, o próprio governo junto para pensar numa solução. Pela primeira vez, nós temos aqui em Santa Catarina um governo que tem pensado na questão de prevenção de enchentes. A gente tem que reconhecer, independentemente, a gente tem que reconhecer que eu estou aqui há 4 mandatos e é a primeira vez que nós tivemos governadores que sempre se preocuparam com a defesa civil, mas com a prevenção de enchentes, nós temos tido no governador Jorginho Melo essa visão, e a gente tem que reconhecer esse trabalho e aproveitar esse momento, né, para construir um projeto viável, né, para que a gente possa aplicá-lo. Eu acho que a frente parlamentar ela vai ser um guarda-chuva. Não vai ser o deputado Rodrigo, não vai ser o deputado Zé Milton e outros deputados que vão estar junto. Vai ser a união de todos nós para poder enfrentar esse desafio. E o primeiro desafio é fazer chegar lá esse recurso que já está disponível, Rodrigo. Fazer uma pré-limpeza que permite pela lei, né? Porque nós estamos conversando agora sábado, que nós conversamos, e a gente sabe lá de gente que pode perder lavouras, bairros que vão ser alagados se tiver enchente. E como é que nós vamos explicar isso para a população? Que a gente tem um recurso para aplicar e o recurso não pôde chegar porque houve uma mudança no processo licitatório. Então, acho que a frente parlamentar ela vem em boa hora para nós chamarmos a atenção politicamente, prefeito Laerte, da bacia do Rio Uruçanga. Porque nós não conseguimos chamar. Sangão, Criciúma chamou a atenção para o Rio Sangão, com a força política da maior cidade do Sul. Deputado Pepe Colasso, por favor. Tubarão tem também, né, o rio é um rio politicamente muito forte, com força também para buscar recursos. E o Rio Uruçanga fica no meio, mas ele é uma bacia importantíssima em todos os sentidos. Ambientalmente, em primeiro lugar, né, e também de segurança. Morro da Fumaça tem bairros inteiros que muitas vezes são alagados quando o rio enche. Sangão não é diferente, 13 de Maio tem uma parte também, então nós temos que montar um projeto. E por isso eu vim aqui, coloquei meu nome também para fazer parte da frente, juntamente com os deputados, né, Pepe Colasso e Rodrigo Minotto, para que a gente possa, junto com vocês, encontrar soluções e executar. E aqui é bom porque nós temos gente do Estado, né, as prefeituras
principais prefeituras estão aqui, e também temos aqui o parlamento e pessoas técnicas, né, Gelson? Câmara de Vereadores, tudo. Acho que com essa força política nós vamos avançar, porque até então a gente não conseguiu. Então, a minha palavra era essa, e eu quero parabenizar, Rodrigo, você pela iniciativa, e a todos vocês que saíram lá das suas casas para vir aqui, vereadores, lideranças comunitárias, pessoas interessadas, para debater esse assunto, para mostrar para nós, olha, essa bacia, vereadora Marijane, é importante, vamos atacar. Então, conte conosco, eu acho que é com a união que a gente constrói a solução para esse problema. Obrigado, deputado Zé Milton. Eu faço questão também de convidar para fazer parte da mesa nosso prefeito de Criciúma, Vaguinho, que está aqui presente. Lá em cima. Ele chegou quietinho, a gente tem que olhar onde é que esse está. Esse é o jeito do Vaguinho. Mas ficamos felizes. Olha só a grandeza desse evento aqui, na presença de tantos prefeitos que fazem parte dessa mesa, a demonstração de compromisso, né, e que quer realmente cada um buscar os resultados necessários. Então, deputado PP, quer fazer uso da palavra antes da prefeita Estela? Muito rapidamente também cumprimentar o deputado Rodrigo pela iniciativa, né, de um assunto tão importante. O deputado Zé Milton aqui presente, os prefeitos, né, vereadores, dá para ver o movimento importante que a gente está tendo todo na nossa região para discutir, né, essas questões da redragagem, de revitalizações das bacias que nós temos na região sul, aqui falando agora da questão do rio Uruçanga, que já tivemos no nosso gabinete com alguns vereadores que estiveram nos procurando lá, vereadores de Uruçanga, vereadores de Sangão, vereadores de Morro da Fumaça, para tratar desse assunto. A gente tem batido muito também na questão da redragagem do Rio Tubarão, o deputado Zé Milton já estava falando sobre isso, e foi uma das discussões que nós tivemos, deputado Rodrigo, quando a gente aprovamos aqui os recursos para recuperações dessas bacias hidrográficas no financiamento que o governo do Estado fez no ano passado. E foi uma das batidas que a gente fez aqui na Assembleia para que, dentro desses recursos, pudessem ter uma previsibilidade, que esses recursos estivessem para o sul do Estado também, né? Foi, quando escolhido, ficou, se eu não me engano, 75% para a região do Vale do Itajaí, 20% para a região da Grande Florianópolis, e a nossa região sul, que também precisa das redragagens, das revitalizações, porque sofremos também com as chuvas torrenciais, também sofremos com as catástrofes, ficou muito deixado de lado. A gente conseguiu, com o movimento, deixar algumas previsões no orçamento, mas o orçamento não é recurso também. Eu acho que esse movimento é muito importante, esse, em particular, muito importante também. Então, só me colocar à disposição, né, também para que a gente possa movimentar toda a força política possível do Sul e aí também dos municípios agora que dizem respeito a essa bacia hidrográfica. Estamos à disposição. Obrigado, deputado PP. Então, passo a palavra à prefeita Estela. Nós colocamos ali um cronômetro de 3 minutos, não é que a gente exige, mas se vocês puderem controlar o tempo, para que todos também tenham a oportunidade de falar dentro do que a gente estabeleceu aqui. Prefeita Estela. Meu boa tarde ao deputado Rodrigo, deputado Zé Milton, a todos os prefeitos aqui presentes, representantes também de órgãos ambientais e aos vereadores e todos aqui que têm interesse, né, na melhoria desse rio. Não lembro, nas últimas 2 décadas, desse rio ter recebido alguma atenção especial. Não lembro. Com certeza é um problema para todos os municípios onde ele faz o seu percurso. E quando a gente ouve, principalmente, a questão de alagamentos, não é só uma cheia que, às vezes, traz um problema para a agricultura, para as pessoas que vivem no seu entorno, mas a gente não pode perder de vista que é um rio que é contaminado pelo rejeito do carvão e, por ter as suas águas contaminadas, o prejuízo se torna ainda maior. Com certeza, devemos estar atentos
e dando encaminhamentos para que a gente possa ter uma limpeza desse rio, porque, como foi bem dito aqui pelo deputado Rodrigo Minotto, não devemos, e pelo prefeito Eduardo, não devemos esperar uma catástrofe natural acontecer para depois, sim, buscar o que fazer com esse rio. Nós temos um projeto que foi feito, me parece, por município, eu não sei se a palavra correta é embargado, mas por uma questão de como fazer, estava previsto que o serviço seria pago por quilômetro e foi estabelecido por metros cúbicos, então isso criou uma dificuldade, e também a questão do material que seria retirado do rio, da onde ele seria depositado. Eu penso que esse projeto já existe, concordo com as palavras que foram ditas aqui, tem que ser um trabalho sincronizado, começado da sua foz até Uruçanga, ele nasce em Uruçanga, da confluência de dois rios, Rio Maior, que temos água potável, e do Rio Carvão, que também é um rio contaminado, e fazer essa limpeza. Mais uma vez, não lembro de um serviço ter sido feito, uma recuperação, uma melhoria nesse rio nas duas últimas décadas. Então, fica aqui como sugestão manter aquele projeto, a princípio, já temos ele, mas trabalhar de forma sincronizada para que todos os municípios recebam esse benefício. Seria isso. Obrigada. Obrigado, prefeita Estela. Passo a palavra ao prefeito Vaguinho, então, para fazer as suas considerações. Muito obrigado, deputado. Quero aqui falar em nome da ANREC, da qual, com muita honra, passo a assumir, então, a sua presidência, mas quero cumprimentá-lo, deputado Rodrigo, deputado Pepe Colasso, deputado Zé Milton também, cumprimentando aqui a prefeita Estela, meu amigo prefeito Eduardo Golo, saudar também todos os servidores municipais que se fazem aqui presentes, aqui cumprimentando o Gelson, cumprimentar todos os vereadores, o Carlito, os vice-prefeitos também, dizer a vocês que a nossa região, a região sul do estado de Santa Catarina, conhecida como região carbonífera por muitos anos, hoje ela detém a maior ação civil pública do Brasil se tratando de rejeitos minerais. Maior, inclusive, do que a de Brumadinho. Nós estamos falando de 6 mil hectares de área que hoje receberam aquele rejeito e estão improdutivas. Por que eu faço este preâmbulo antes de nós entrarmos na questão própria do desassoreamento e limpeza do rio Uruçanga? Porque essa foi e ainda é o maior entrave de toda a nossa região, inclusive quando estamos falando em desassoreamento de rios. Porque a hora máquina financiá-la, eu acho que nós conseguimos o recurso. A questão é o bota fora. Onde nós vamos encontrar depois um local apropriado para fazermos o depósito legal de todo este material, de todo este rejeito. E aí, é claro, que eu preciso, e nós precisamos, prefeita Estela, elogiar essa frente parlamentar que se inicia, porque, de fato, nós, prefeitos, não conseguimos ir além se aqueles que, de fato, detêm a legitimidade para legislar sobre essas causas não estiverem irmanados. E quando o deputado Rodrigo, o deputado Zé Milton, o deputado PP, a frente é formada, significa dizer que nós estamos elevando o espírito público. Nós estamos nos desnudando de qualquer vaidade de partidos, e que isso é muito pequeno, estamos trabalhando numa frente, uma frente parlamentar que vai tratar, de fato, dos interesses que chegam lá na ponta, do agricultor, daquele que mora próximo, de fato, à região ribeirinha, durante onde passa a extensão do rio Uruçanga. Estávamos aqui olhando, eu e a prefeita Estela, estamos falando de quase 50 quilômetros de áreas, sabe, que afetam diretamente a vida de cada um que mora nessa região. E, é claro, como ANREC, a gente está junto. Nós, em 2025, nos irmanamos. Aquilo que é uma dor da prefeita Estela passa a ser uma dor da ANREC, que é uma dor do prefeito Eduardo passa a ser uma dor da ANREC. Então, nós estamos aqui hoje para dizermos que tudo o que nós estivermos debatendo aqui, nós somos um único município, chamado Município Sul de Santa Catarina, chamado ANREC. Muito obrigado a todos. Obrigado, prefeito Vaguinho. Prefeito Laerte, então, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer, em nome do presidente da ANREC, o Vaguinho, cumprimentar todos os prefeitos, ao deputado Rodrigo Minotto, por criar essa frente parlamentar, ao deputado Zé Milton, que vem constantemente batendo nessa tecla, e ao deputado Pepe Colasso, que também está encampando essa batalha. Eu estou como prefeito há 5 anos. Nesses 5 anos, eu já venho participando de algumas reuniões, principalmente nos últimos 2 anos.
nós tivemos um recurso aí capitaneado através do deputado Zé Milton, onde a gente fez um trabalho árduo, difícil, através das defesas civis, onde tem vários coordenadores que participaram aqui, e, infelizmente, a gente não conseguiu ainda solucionar ou resolver essa demanda. Então, só olha em que situação nós estamos. O difícil é ter o recurso, e é mais difícil ainda executar e aplicar esse recurso que é conseguido através de várias reuniões, né? Teve uma recomendação do Tribunal de Contas que não poderia se tirar por metros cúbicos ou por hora máquina e teria que ser por volume retirado. Aí eu fico aqui me questionando como é que tu vai fazer uma retirada de volume de um vegetal. Como é que se vai fazer a prestação de contas disso tudo? Se hoje uma prestação de contas de um prefeito, de um secretário, ela é tão rígida que, às vezes, tu tendo uma segurança, tu é penalizado. Eu, enquanto prefeito, temos lá R$ 680 mil disponibilizado através desse recurso. Pode ter certeza que, dessa forma, eu não iria fazer. Muito arriscado, não vejo que terá sucesso, e esse não é o caminho. Eu acho que a gente pode trabalhar numa frente onde o Estado pode executar essa obra, porque ali são limites de vários municípios, não tem a possibilidade de, através da ANREC, fazer uma parte do trabalho, não tem a possibilidade, através da AMUREL, fazer uma outra parte. Então, eu acredito que o Estado, através da Defesa Civil, com todo o seu aparato legal, com todo esse funcionalismo, né, e com um pouco mais de expertise nessa demanda, pode ter certeza absoluta que eles conseguem, sim, executar um bom trabalho, conseguem fazer com que a gente não sofra, como o Eduardo falou, quando vem um período de chuva, tu fica naquela angústia, porque tu sabe que é a tua responsabilidade cuidar daquele povo que está ao redor do Rio Uruçanga, e a gente fica naquela expectativa de tentar viabilizar algo melhor para aqueles agricultores, pecuaristas que ali estão ao entorno dessas margens. Se, acaso, a gente não conseguir viabilizar nesse sentido, eu acho que cada município, mais uma vez, vai ter que arcar com esse prejuízo, né? Comprar uma máquina fibra e cada um fazer o seu serviço por conta própria. O que não podemos mais é esperar da forma que está sendo, e o que pode acontecer se acaso a gente não tiver uma ação urgente. Então, agradeço a todos que fazem parte nessa frente. O que não podemos é deixar essa água esfriar. A gente é obrigado a tentar viabilizar isso aí o mais breve possível, para que a gente consiga passar para a sociedade que, de fato, a gente vai ter algo concreto, que a gente não fica apenas nesse ping-pong. Obrigado, prefeito. Bom, a gente tem que ver, esse é o nosso objetivo, buscar as informações necessárias sobre a questão legal de como executar. A ideia da constituição de um consórcio entre os municípios que fazem margem a este rio pode ser uma alternativa jurídica e legal e capaz de que os investimentos possam ser direcionados ao consórcio e o consórcio executar, porque é de interesse de todos, para não ser de forma individual. E existe a questão ambiental. Então, a questão ambiental, nós temos 2 profissionais da área aqui, que era importante a gente poder ouvi-los e colher também algumas sugestões pela experiência de vocês, o que é possível nós fazermos, nós, enquanto parlamentares e os prefeitos, e, sem dúvida, a participação de vocês é fundamental pelas autorizações e licenças para determinados fins. Então, eu queria passar a palavra, quebrando um pouquinho aqui o roteiro, a Gisele, que representa aqui o secretário do Meio Ambiente, e depois ao próprio Ibanez, que pode nos ajudar com a sua experiência, de dar algumas sugestões para que a gente possa aprimorar esse debate e ter alguns encaminhamentos ao final. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o convite. Né? Peço que ligue o microfone, se for possível. Está ligado? Está ligado. Tá, desculpa. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite à Secretaria de Meio Ambiente, em nome do secretário Cleiton Fossá. A minha formação é na área de engenharia, sou epagriana de carreira, né? Atuo na secretaria, embora ela seja uma secretaria nova, ela foi formada agora na última gestão, eu atuo na área de recursos hídricos, na parte de outorga, já há 18 anos. Né? A secretaria foi tomando outras configurações, mas a área de recursos hídricos ela já tem um histórico de longa data. Já tive na Lagoa do Uruçanga Velha, uns anos atrás, eu acho que 2010, 2011, quando foi feita uma parte do projeto,
que foi feito lá um caminho com barco para conhecer melhor a lagoa. O que me chama atenção, tanto na bacia do Uruçanga quanto do Araranguá, são as alterações que a gente tem. De tempo em tempo, a gente discute as estiagens prolongadas, e em outras épocas, a gente discute as cheias, né? São bacias com pressão na área de irrigação. A gente tem uma demanda por irrigação muito grande, que a gente vê isso na outorga, na emissão das outorgas, né? Então, eu tenho uma dificuldade gigante de liberar água para toda a pressão, para toda a demanda que a gente tem de irrigação, tanto na bacia do Araranguá quanto do Uruçanga. E, ao mesmo tempo, a gente tem períodos em que a gente tem aí cheias, né, que acontecem na bacia. Demanda do arroz em 6 meses específicos do ano, ali fazendo uma pressão para consumo de água maior. Outros períodos com cheia. E a gente não pensa aí numa reservação, numa distribuição, num amortecimento de cheias também para as bacias, que possam servir também como uma área de amortecimento e de reservatórios para os períodos em que a gente tem demanda maior na bacia. Então, a gente pode pensar, trazer comitê também, tanto do Uruçanga, ali para participar da discussão, que a gente tem o plano de bacia elaborado ali para a bacia do Uruçanga, né? E trazer essas alternativas também para a discussão, né? Se a gente pode ter áreas aí para reservação de água, que a gente possa usar em períodos que sejam necessários. A questão também do TAC da mineração, né? Existe esse acompanhamento do TAC, áreas onde a gente precisa ter um cuidado maior com a questão da qualidade também, né? Seria isso, a gente fica à disposição também no que for possível, auxiliar tanto na questão de outorga quanto da análise de projetos, né? Vamos precisar das celeridades necessárias aí da análise de cada pedido. Então, já é um bom sinal, Rodrigo. Já é um bom sinal. Uma epagriana na frente sabe que é bom resultado. Aí, né? Ibanez, por favor. Boa tarde a todos. Em nome do deputado Rodrigo, agradeço o convite e estou sempre à disposição. Em nome do prefeito Vaguinho, todos os prefeitos, vereador Luciano Formentin, todos os vereadores, técnicos ambientais. O nosso papel dentro do IMA da região sul ele se torna mais desafiador pelo que o prefeito Vaguinho falou, a questão também do rejeito do carvão. E tivemos um desafio grande, como citado pelo deputado Rodrigo, no desassoreamento do Rio Sangão, feito em Forquilinha, mas acredito que a parte técnica, a nossa CODAM, o IMA como um todo, está bem alicerçado e não vejo grandes problemas. O que eu indico é uma análise técnica muito bem feita. Muitas vezes a gente sente dificuldade pela análise técnica que chega até a gente. Então, talvez, como uma dica, utilizar as instituições públicas que a gente tem na nossa região. Isso dispensa licitação, dispensa tempo, e essas instituições fazem um trabalho muito bem feito. E a gente também está trabalhando dentro do IMA, o governador está bem ciente, o governador Jorginho, de uma possibilidade também de um depósito coletivo. A gente vai levar essa ideia para a próxima reunião da ANREC, um depósito de rejeito coletivo da região, porque muitos prefeitos sofrem com essa necessidade de ter que tirar um rejeito e depender de uma empresa privada para fazer esse depósito, que é algo muito parecido com o aterro sanitário. É algo que tem que ser envelopado e resguardado. Mas, de um modo geral, a questão ambiental não foge muito dos padrões e acredito que a equipe técnica do IMA do Sul, junto com a Secretaria de Meio Ambiente e também o Comitê de Bacias, está preparado para fazer esse licenciamento. Obrigado, Ibanez. Então, passo a palavra ao Luiz Sartor, que representa aqui a nossa instituição, a FETAESC. Boa tarde a todos. Quero saudar o deputado Minotto, o deputado Zé Milton, deputado PP Colato. Quero saudar os demais componentes da mesa, uma saudação especial aos meus conterrâneos de Morro da Fumaça, os vereadores, secretários, pessoal da indústria que estão aqui representando, né, com essa ânsia de resolver esse problema que já é antigo. Eu estou aqui representando os sindicatos de trabalhadores rurais, porque inúmeras vezes a gente está no supermercado ou depois lá na igreja tal, e os agricultores nos cobram. Quando é que nós vamos resolver o problema do Rio Uruçanga? Então, eu fiz questão de, junto com o Eduardo,
com o prefeito Eduardo, tratado o tema com o deputado, né, para que a gente pudesse, juntos, somar forças, para, quem sabe, a gente achar uma solução. Porque, prefeita, em 2004, 2005, foi criado o Comitê da Bacia do Rio do Sanga. Eu fui um dos fundadores, porque eu estava lá no sindicato e eu representava os sindicatos da região no comitê. E uma das prioridades da criação do comitê era essa também, desassoreamento do Rio do Sanga, portanto, 20 e poucos anos. E aí eu lembro que em 2010, 2011, por aí, a Unesc era representada pelo professor Carlyle. Eu gravei esse nome, que não sei se está mais na Unesc. E ele depois ficou encarregado de ter uma equipe lá para elaborar o tal do projeto técnico, né, que depois ficou orçado no valor muito elevado e acabou morrendo, digamos assim, as sugestões dadas. Bom, o que eu quero dizer com isso, gente? Fazem 20 e poucos anos que a gente vem discutindo esse trabalho, teve inúmeras audiências públicas, inclusive lá em Morro da Fumaça, e nós estamos na estaca zero, estamos começando tudo de novo. Não estou aqui querendo acusar ninguém, mas eu acho que, a partir desse momento, nós vamos ter que subir gradativamente, degrau por degrau. Se aqui a gente encontrar uma barreira, mas, em conjunto, nós vamos ter que achar um jeito de a gente continuar a nossa caminhada. Porque é impossível que a gente não ache, em 2026, legalmente, tecnicamente, com toda a tecnologia que existe, com todos os equipamentos que existem, uma solução para um problema que não é grandioso, é de alguns quilômetros, digamos assim. Imagina se fosse assim em todos os problemas desse país. Como é que a gente não estaria? Então, gente, quero aqui agradecer, deputados, pelo empenho de vocês. Quero aqui conclamar todos os prefeitos, vereadores e demais lideranças para que a gente some. E aqui, né, todas as pessoas que estão aqui, se vieram aqui, é porque eu tenho certeza que querem estar juntos, somando esforço, para que a gente possa, a partir de hoje, gradativamente, buscar uma solução para esse problema que se arrasta já há muito tempo. Obrigado, deputado. Obrigado, Luiz. Transfiro a palavra agora ao Tiago, que é o secretário de Saúde, nesse ato representando aqui o prefeito Castilho, do município de Sangão. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado Rodrigo, o deputado Zé Milton e o deputado Pepe Colasso. Em nome deles, cumprimento a todos aqui presentes. Deputados, o problema de Sangão não é diferente dos municípios vizinhos, né? Eu também já participei de algumas reuniões sobre esse assunto e realmente não conseguimos sair do lugar. Estou aqui representando o prefeito Castilho. Sangão fica à disposição no que for possível. Eu concordo com o que o prefeito Eduardo colocou. Talvez, se a gente não conseguir, agora de imediato, o desassoreamento, a gente conseguir montar um trabalho de limpeza do rio, fazer um rateio entre os municípios, eu acho que é um bom caminho para isso não ficar parado, né? A gente precisa resolver realmente quando muda a previsão do tempo, o coração bate diferente, porque a gente sabe que ali pode amanhecer tudo alagado. Então, a gente deixa aí, Sangão fica à disposição e volto a frisar que o que o Eduardo colocou seria de extrema importância para dar o primeiro passo. Obrigado. Obrigado, Tiago. Então, agora, o Gelson Possamay, que representa aqui o município de Sara. Gostaria de cumprimentar e parabenizar o senhor deputado Rodrigo Minuto por esta frente muito importante. Em nome dele, cumprimentar deputado Zé Milton, Pepe Colasso, em nome do Eduardo Golo, do que me fez o convite para estar aqui hoje. Mais uma vez, eu já tinha até desistido, mas ele disse, não, tu faz 5 anos, Gelson, eu faz 10, vão lá comigo. Então, em nome do Eduardo, gostaria de cumprimentar os demais prefeitos, os vereadores, representantes ambientalistas, mas, principalmente, cada vereador, cada trabalhador que deixou a sua comunidade, a sua propriedade, para vir aqui em busca de uma solução. Nós todos aqui sabemos qual é o problema, nós todos sabemos o que deve ser feito. Acredito que os prefeitos têm medo não de fazer a obra, mas de prestar contas sem deixar, na linguagem popular, o rabo preso. Porque, da maneira
que exigem a prestação de contas fica inviável. Mas a população não entende. Quando chove, eles ligam para o vereador, que liga para o prefeito, e que os prefeitos ligam para os deputados. Mas o pessoal lá da ponta não quer saber, ele quer saber da solução do problema. E é obrigação nossa, dever nosso, que somos representantes daquela população que vive às margens do rio Uruçanga, que nós encontramos uma solução. Porque até, digamos, de uma maneira mais simples, vergonhoso para a nossa classe, 20 anos e não se encontram soluções para resolver um rio dessa largura. Imagina se nós tivemos, então, que resolver um problema do rio Tubarão, rio Itajaí. Pense comigo. Se nós aqui, com esta frente, mais uma vez parabenizar o deputado pela sua iniciativa, se nós, junto com vocês, com a população, não encontrarmos uma solução para que possa dar conforto e economia para essas pessoas que residem às margens do rio Uruçanga, não tem o porquê de nós exercermos um mandato público. Era isso. Obrigado, Possamay. Eu queria agora ouvir o vice-prefeito do Balneário Rincão, Carlito Darouti. Por favor, Carlito. Carlito, só um segundo, presidente. Eu tenho uma outra reunião também com um grupo de prefeitos que está em andamento. Já há uma meia hora, eu sou obrigado a ir lá agora. Mas a assessoria do meu gabinete está aqui, e conte com a gente em tudo onde a gente puder ajudar, ao lado aqui dos 2 deputados e dos prefeitos, para nós atingir o nosso objetivo. O meu objetivo primeiro é gastar o dinheiro que já está lá, e depois vamos trabalhar as outras pautas que vão vir aqui. Infelizmente, né, eu sou obrigado a sair, mas conte com a gente. Quero agradecer a presença de todos vocês, porque eu estou com uma outra reunião em andamento ali, e foi convocada por mim, preciso passar lá. Já vai deixar o cheque? Da tua parte. É a primeira vez que eu não consegui gastar. Obrigado, deputado Zé Milton. Queria ouvir agora o Natan, que é o coordenador da Defesa Civil do município de Morro da Fumaça. Hã? Carlito não falou ainda. Falou. Desculpa. Fica à vontade, Carlito. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês, né? Agradecer ao deputado Rodrigo Minotto, PP Colasso, todos os prefeitos e representantes aqui da região. O nosso município de Balneário Rincão causa pouco impacto com isso, né? Mas somos solidários, né? Somos parceiros de todos vocês. O que depender de nós, do Balneário Rincão, juntamente com o nosso prefeito Luiz, né? Para resolver esse problema. Realmente, a gente só lembra do problema quando acontece. Quando dá aquela chuvarada, enchente, onde alaga tudo, a gente lembra da importante obra que será essa. Então, contem conosco, do Balneário Rincão, para que resolvamos esse problema aí o quanto antes. Obrigado. Agora, então, Natan. Boa tarde, deputado Rodrigo, deputado PP Colasso, prefeita, prefeitos, vereadores, autoridades, colegas, sociedade. Bom, represento a Defesa Civil, e quando a gente fala Defesa Civil, a gente fala de vidas humanas. E, a pedido do deputado, eu trouxe algumas imagens, algumas informações, algumas que já foram apresentadas aqui, para contextualizar o que o rio Uruçanga vem impactando na vida de todos aqui. Praticamente todos que estão aqui são impactados, ou direto ou indiretamente, pelo que vem ocorrendo lá. Então, eu vou tentar... Será que vai lá? Beleza. Beleza. Ou quer eles passar lá, não tem problema. Não, pode, mas se quiser eles passando lá. Não, queres. E depois fica daí. A primeira tá. Mas é PDF, né? Não sei se estão. Tá ligado? Eu vou passando lá. Isso, por gentileza. Sim, se o outro não. É igual o Rio Sangão, foi pequenininho. Deu, Natan. Só. Acho que
Bom, apenas para contextualizar, como a prefeita pontuou, o rio Uruçanga ele nasce em Uruçanga, a partir da confluência então de dois rios, Rio Maior e Rio Carvão, e ele percorre praticamente 43,5 km ao longo de 10 municípios, até chegar lá na sua foz, comunidade do Torneiro, que justamente é a divisa entre Rincão e Jaguaruna. Ao longo desse percurso, ele praticamente corta 10 municípios, então tem o alto, médio, baixo, Rio Uruçanga, aonde corta tanto áreas urbanas quanto rurais e também áreas que são propícias, seja a instalação de empresas, exploração mineral, a risicultura, a plantação de fumo, são áreas que naturalmente têm aptidão e se desenvolvem no entorno do Rio Uruçanga. Bom, esse problema do Rio Uruçanga não é antigo. Ali, em função das grandes inundações de 74, 78, já houve uma grande intervenção ali no Rio Uruçanga. Então, hoje ele é chamado Canal do Rio Uruçanga, então ele foi retificado, canalizado, não totalmente sua extensão, isso lá na década de 70, mas desde então ele não recebeu nenhuma obra significativa de manutenção ou de reabilitação ambiental. Lá em 2009, em parceria dos municípios com a Unesc, a Universidade do Extremo Sul lá de Criciúma, realizou-se um estudo técnico. Então, foi um estudo EIA-RIMA, a elaboração do estudo de impacto e relatório de impactos ambientais, culminou na obtenção da licença ambiental, na outorga para a realização da obra. É uma obra que, naquele momento, foi orçada em 118 milhões, em 2015, só que ela nunca efetivamente saiu do papel. Então, a licença está vencida, os projetos já não são mais adequados para a realidade atual, mas, como Luiz botou, começamos da estaca zero, mas temos informações técnicas ainda, que podem ser utilizadas para tomar a decisão. Bom, o rio está totalmente assoreado. E aí os problemas, como bem pontuaram, nas épocas de estiagem e também nas épocas de chuvas. Então, aí é uma área em Morro da Fumaça, onde visivelmente há excesso de sedimentos, causado pelos impactos da mineração, extração, poluição, deterioração das margens. Por gentileza. Água aparentemente limpa, mas extremamente rasa, e o problema vem se agravando. Pode ir passando, por gentileza. Em chuvas não tão significativas assim, os problemas acabam sendo gerados pela formação de detritos. Ali, o município de Morro da Fumaça, por intermédio da Defesa Civil, teve que intervir com uma máquina para, inclusive alguns particulares, ajudaram, inclusive, para a remoção de detritos. Havia um desnível de mais de 50 centímetros antes desse represamento e depois. Isso gera todo um contexto de fluxo dos entornos, afluentes. A água estava correndo contra o relevo, para vocês terem uma ideia. Então, a gente teve que intervir com máquinas ali para solucionar o problema, só que isso não ocorre só em Morro da Fumaça, ocorre em outros municípios, Sangão, Jaguaruna. Há vários pontos desses que necessitam de limpeza. Aí mais algumas imagens desse contexto. Pode ir passando. Bom, isso nas épocas de mais estiagem e nas épocas de chuvas, aí sim, os danos e prejuízos que esporadicamente aconteciam numa chuva acumulada de 200 milímetros estão cada vez mais recorrentes. Então, hoje as chuvas inundam grandes áreas e demoram, inclusive, para baixar. Então, toda a produção mineral, seja de areia, argila, a questão do arroz, são quilômetros quadrados de área inundada. Isso tem todo um dano ambiental, um prejuízo econômico, mas também vidas humanas estão cada vez mais em risco em função desse problema do Rio Uruçanga. Aí uma imagem apenas comparativa, uma foto do Google de uma inundação que teve lá em... está passando. Agosto de 2022. Então, essa imagem mais amarela, marrom amarelado ali, é a mancha de inundação. A imagem do lado ela está em vermelho. Os municípios ali mais atingidos são geralmente Morro da Fumaça, Sangão, Jaguaruna, parte de Sara, parte do Rincão também, que são as áreas mais planas e mais próximos da foz, onde a água se acumula mediante as cheias. Então, ali, em vermelho, são aproximadamente 35 km² de área inundada, que demoram dias para baixar e demoram dias para voltar a produzir, por exemplo. E aí tem áreas urbanas, BR-101, ferrovias, comunidades, áreas rurais, enfim, praticamente todo mundo sendo atingido. Algumas imagens. Aqui temos a produção de areia, argila, cerâmica sendo... vias também de acesso sendo impactadas diretamente, pegando um pouco em direção ao município de Sangão.
Aqui é uma imagem, atrás dessa empresa tem a própria ferrovia, tá? E tem situações em que a ferrovia Tereza Cristina não consegue escoar a produção porque os trilhos estão com água. Ali a gente já tem visão para o município de Sara, município de Jaguaruna, e lá ao fundo também uma parte de Sangão. Morro da Fumaça, com produção da cerâmica, casas ali com praticamente 70, 1 metro de água sendo atingida pela mancha de inundação do Rio do Sanga. Essa inundação, inclusive, foi uma chuva considerável que aconteceu no município de Cocal do Sul, e ela demorou praticamente um dia até chegar na nossa cidade. Foi uma chuva que aconteceu dia 18 de 2 de 2026. Cocal do Sul decretou situação de emergência por causa do que ocorreu lá. Só que aqui, Morro da Fumaça, que praticamente não choveu tanto, as margens já degradadas, impactadas, extravasaram. A extração de areia diretamente envolvida. Então, no meio da imagem lá, tem dragas, tem máquinas que estão impactadas pelo extravasamento do rio. Morro da Fumaça, no mesmo dia, temos uma rodovia lá, que é uma importante ligação com o município de 13 de Maio, rodovia Fortunato Salvan. Ela frequentemente está sendo inundada pelo Rio do Sanga, né? Isso é uma preocupação. É uma via de escoamento de produção, ônibus escolares, interligação municipal. Então, é uma via importante e que está com seu uso prejudicado. Essa inundação de 2023 impactou mais de 200 residências ali no distrito de Estação Cocal, Morro da Fumaça, famílias que tiveram que ser removidas pelos abrigos. O Rio do Sangue está nessa linha de vegetação que aparece na imagem. Ali, locais com 1 metro, 1,5 metro de água, né? Então, ali não tinha o que a gente fazer além de retirar as famílias. Tivemos também situações em que agricultores ali, na época da colheita do fumo, tiveram que salvar sua lavoura de canoa, né, no meio da lavoura, pós-enchente. Situações em que ou particulares já interviram, né, como ocorreu lá em Jaguaruna, no Sangão, para limpar cabeceiras de pontes, para evitar extravasamento. O próprio município também, naquela oportunidade, recolheu mais de 10 caçambas de detritos. Só em Morro da Fumaça são 5 oportunidades diferentes, uma em outubro, uma em novembro, uma em dezembro e uma agora em fevereiro, que a rodovia Fortunato Salvan precisou ser interditada, né, devido ao extravasamento do Rio do Sangue. Então, é um problema recorrente que está cada vez mais crítico, severo. Então, era isso. E, indiferente, né, dos recursos que sejam necessários para inviabilizar essa obra, os ganhos econômicos, ambientais e sociais superam tudo isso e a gente precisa, deputado, dessa ajuda para viabilizar isso. Obrigado, Natan. Nós estamos aqui com o tempo um pouquinho acima do esperado, mas logo a gente tem a sessão também. Mas eu faço questão de convidar, se alguém tem interesse, se manifestar, que está nos acompanhando. Se não houver ninguém que tenha interesse, a gente vai partir para a finalização desta audiência. Deputado, só tem uma pergunta, acho que o Natan pode esclarecer. Deste percurso todo, do trajeto lá do Rancho dos Bugres até o oceano, tem algum ponto que tem um adensamento maior de assoreamento, para dizer assim, qual é o ponto mais, pelo menos que está mais assoreado, para ter uma ação mais rápida? Ou não, são todos... Na verdade, assim, prefeito, boa pergunta. Quando foi feita a obra, em 1970, lá no final da década de 70, se retificou uma grande parte do rio, mas uma parte considerável dela ainda é estreita e cheia de meandros, de curvas, que é justamente o Baixo Rio do Sanga, que é onde pega os municípios de Jaguaruna, Sangão, parte do Sangão, né, mas Jaguaruna, Rincão, parte de Sara também. Então, ali ainda, todas as áreas são drenadas e, quando chega lá, tem curvas que são 180 graus, que volta o fluxo para depois retornar. Então, a comunidade Rio Acima, ali em Sara, é bem impactada, enfim. Então, foi uma obra que nunca terminou. E aí, naquele trecho, principalmente no olho d'água, na ponte, a água se acumula, os detritos, e ela começa a acumular 17 quilômetros para cima, em Morro da Fumaça, porque ela não escoa. Então, como o Ibanez pontuou, talvez com ideias, com intervenções, ela deveria ocorrer lá da Foz, subindo em direção à BR-101, ou por lotes, ou por consórcio, para, com certeza, isso melhorar muito os municípios a montante. E aí, o segundo questionamento, acho que até para o Ibanez, todo esse material, ele pode ser depositado à margem, provisoriamente, depois para um local, ou ele precisa só ser colocado à margem? Ou seja, precisa ter um local licenciado para depositar todo esse material que será retirado? A tua pergunta é exatamente o que eu estava imaginando aqui, no sentido de que, em alguns casos, houve até uma decisão que o governo do Estado, de forma inédita, está fazendo parcerias público-privadas para o uso de um possível material de qualidade no leito do rio. Então, como a gente tem várias minerações ali de areia,
pode ser feita uma análise nesse sentido, se existe algum material de qualidade no leito do rio. Estou falando aqui como algo a ser pensado. Não sei se essa informação existe, se existe essa questão, mas a questão do depósito, no caso de locais, se existem esse rejeito, ele tem que ser colocado num local específico, mas sim, pode ter depósitos provisórios fora da APP, onde esse material pode ser secado e depois levado definitivamente para um local. A questão de licenciamento ambiental, quando ela é bem feita, ela é muito prática, até pela questão da necessidade da defesa civil. Respondendo o prefeito, a questão da defesa civil e o meio ambiente ela se torna muito complexa de usá-la, nesse caso, como defesa civil apenas, porque a defesa civil ela é promulgada, a questão instantânea, naquele momento. Então, como aqui a gente está projetando algo, utilizar somente um laudo da Defesa Civil provavelmente vai ser contestado, entendeu? Não por nós, mas talvez pelo próprio MP. Então, a gente tem que avaliar a questão ambiental com os acessos, com as entradas e saídas de APP e com os depósitos. Como o próprio Natan já falou, isso já foi feito anteriormente, só que a questão é que foi feito um estudo com uma viabilidade financeira muito alta. Mas a parte ambiental é tudo completamente alcançável. Respondido, prefeito. Quem sabe faz ao vivo. Mas nós estávamos aqui conversando, eu acho que existem muitas dúvidas entre os prefeitos também pela forma de como executar isso. O prefeito de Jaguaruna vai executar, mas o problema está lá em Uruçanga, está em Morro da Fumaça, está em outros municípios. Eu acho que a constituição desse consórcio com os municípios é a forma viável. Porém, agora nós temos que, junto aos prefeitos, com a sua assessoria jurídica, até mesmo a ANREC, verificar a viabilidade da constituição desse consórcio específico para a limpeza e desassoreamento do rio Uruçanga. Então, o consórcio poderá se constituir-se para esse fim específico. Terminou o problema, terminou o consórcio. Claro que isso é uma questão de ordem legal que tem que ser avaliada, estudada a viabilidade, para que o prefeito de Jaguaruna, a prefeita de Uruçanga, de Criciúma, de Morro da Fumaça, dentro desse consórcio, possam fazer os investimentos necessários conjuntamente e, aí sim, a execução desta prestação de serviço, que será por uma pessoa ou outras pessoas, na operação de uma máquina anfíbia para começar a fazer a limpeza de forma paliativa desse trabalho. Claro que isso vai depender do projeto executivo, de licença ambiental para esse fim, se for necessário, e a colaboração dos técnicos, tanto do IMA quanto da Secretaria do Economia Verde, de poder orientar, podermos ter esse contato permanente e dar celeridade a essa finalidade. A gente também aqui, conversando com o prefeito, a nossa disponibilidade de viabilizar junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o ministério que tem no seu braço a Defesa Civil Nacional, de ver quais os investimentos que são possíveis disponibilizar, que seja para aquisição, por exemplo, de uma máquina, de 2 caminhões, já é um avanço que a gente poderia ter nesse sentido, e aí sim depois pensarmos com todos os prefeitos a forma, posso dizer assim, mais resolutiva que possamos fazer dentro daquilo que está dentro do orçamento nesse momento. E, sem dúvida, buscar esses investimentos ao longo do tempo, porque é um investimento que não é um investimento tão pequeno assim, né? Superior a 120 milhões, isso lá no passado. Imagina, atualizando esse projeto hoje, quanto é que seria o custo disso. Mas eu estou aqui, junto com o deputado PP, o deputado Zé Milton e outros deputados da bancada do Sul também, para que a gente possa, de forma contínua e permanente, encontrar soluções e buscar as sugestões necessárias para que a gente execute isso de uma forma mais séria possível. Claro que tem, além da questão legal, a questão ambiental, que tem que ser discutida, e também os cuidados e, talvez, orientações do próprio Ministério Público para que não haja nenhum impedimento ou, podemos dizer assim, ocorrências, intercorrências no decorrer de uma possível execução. Deputado PP, quer fazer as suas considerações finais? Se me permite, deputado Rodrigo, dar algumas sugestões, que a gente também vem liderando um processo sobre também a questão da redragagem do Rio Tubarão. O deputado Rodrigo também participa dessa frente parlamentar, e a bancada do Sul inteira, que também é mais uma obra importante para o sul do Estado.
é mais ou menos um pouco parecido com o que está acontecendo com o Rio Uruçanga. O Rio Uruçanga, acho que o projeto feito pelo Unesc é 2015, é isso? 2012, do Rio Tubarão, 2013. Nós fizemos um movimento lá tentando fazer uma atualização do projeto, e a contextualização do projeto feito em 2013 já era diferente da realidade atual, que me parece é muito semelhante a essa questão do Rio Uruçanga. A proposta que eu faria, deputado Rodrigo, é que se procurasse fazer um projeto executivo dessa obra. Sem um projeto não dá para fazer. Se eu não me engano, a do Rio Tubarão, 2013, já tinha licença ambiental. Esse também já tinha licença ambiental. Então, nós temos que procurar fazer esse projeto. O do Rio Tubarão, nós começamos a criar uma roupagem, uma ideia de como fazer a execução dessa obra. O Natan falou uma questão aqui que me parece também vai ser igual do Rio Uruçanga, pelo montante do recurso. Lá no Rio Tubarão, a gente está separando em 4 lotes. E vamos iniciar lá na Foz, que é na área portuária do Molles da Barra, que, inclusive, a Bancada do Sul destinou 5 milhões de reais para a execução do projeto, que deve ficar pronto agora em maio, mais um mês e meio por aí. Já fizeram a batimetria e todas as questões para o projeto, para a previsão do projeto. Eu acho que esses são os passos a ser dados. Realmente fazer um projeto através de recursos vindo de um consórcio entre a prefeitura. Acho que a Bancada do Sul tem que estar à disposição também para destinar um recurso de bancada, para que a gente possa ter dinheiro suficiente para fazer, ter a noção do que é necessário para o projeto, começar na Foz, como aqui foi dito, separar em lotes. E mais uma sugestão por último, porque sem projeto não vai dar para fazer, a gente vai ficar aqui no escuro. Mais uma vez, por último, falando sobre a limpeza daí do rio, o governo do Estado anunciou algumas limpezas de rios aqui em Santa Catarina, acho que o Itajaí, o Rio Tubarão também vai ter uma limpeza, e eu acho que é válido também entrar em contato com a Defesa Civil, que é o que está executando essas limpezas, para que a gente também não seja, daqui a pouco, beneficiado com o Rio Uruçanga. O Rio Sangão também vai receber esse investimento? Sim. Eu queria fazer uma proposta aqui de encaminhamento, e preciso da anuência e também sugestões de vocês. A gente, na próxima semana, na quinta ou sexta-feira, promovendo uma reunião, já que temos aqui o prefeito da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, da AMESC, da ANREC, promovermos uma reunião lá na ANREC para tratarmos sobre essa questão da discussão sobre a atualização do projeto, ver a viabilidade da constituição do consórcio, juntamente com a assessoria jurídica dos municípios e com a assessoria da ANREC, e também discutir as possíveis licenças que serão necessárias para iniciar um processo de, pelo menos, a limpeza inicial. Então, seria essa a minha sugestão inicial, para que a gente possa, dali, agendarmos em Brasília uma reunião com o ministro, também aqui com o governo, e ver quais as viabilidades de possíveis investimentos para essa finalidade. É uma sugestão que eu proponho. Se alguém tem uma outra que possa contribuir, eu agradeço. Deputado, eu agradeço a sugestão e aproveito aqui para agradecer mais uma vez a presença dos nossos vereadores também, que, junto com os demais vereadores, também nos ajudam nessa caminhada e especialmente nessa cobrança. O prefeito Vaguinho aqui nessa reunião é muito importante, né? Nossa liderança lá na REC, presidente. Eu tenho certeza que ele vai ser sensível, especialmente pela força política que tem e pela experiência também, vai ser sensível com essa causa e vai nos ajudar a encaminhar de forma mais célere essa discussão e as possíveis soluções. Para essa reunião da semana que vem, se todos concordarem, fica no meio do caminho em Morro da Fumaça. Quem sabe a gente pode fazer reunião em Morro da Fumaça, prefeito? Se tu me autorizar, podemos fazer ela em Morro da Fumaça, junto com os interessados, os empresários, o pessoal os agricultores, lideranças. Fica mais fácil para o pessoal da Jaguaruna, Sangão. Enfim, então acho que a gente pode fazer essa reunião lá semana que vem e já dar um encaminhamento seguinte, quem sabe para a constituição de um consórcio, ou até mesmo com a participação do governo do Estado, da qual a gente agradece também o IBA e também a Gisele, né? Vocês são fundamentais, especialmente essa discussão só vai para frente se o governo do Estado também abraçar a causa, também nos auxiliar nessa discussão. Então, vai ser muito importante que vocês também participem e também, quem sabe, através de vocês, a gente tem uma outra solução e um outro caminho de forma que seja mais rápido, né? E tenha um resultado aí seja mais rápido e tenha um resultado mais eficiente também para a nossa região. Fica aqui a sugestão também, deputado. Obrigado. Então, até segunda-feira, a gente informa o dia, hora e local. É isso? Pode ser assim? Ver a agenda aqui para a gente convergir
onde todos também possam estar presentes. Então, agradeço a presença de cada uma das lideranças, dos vereadores, vereadoras que se deslocaram também dos seus municípios, prefeitos, a prefeita, pela participação, e a gente está aqui para colaborar e contribuir para que essa situação seja de forma com mais afinco, agora a gente possa ter os resultados que queremos. Prefeito Vaguinho. Fica o convite para quem vai se estender um pouco mais em Florianópolis, às 20 horas, a final da Taça Sesc, Criciúma e Camboriú, nós estaremos lá, torcendo para o Tigrão. Só vai ter uma torcida?